Que tal investir de uma única vez nas 800 maiores empresas pagadoras de dividendos ao redor do mundo? Faremos isso investindo de uma única vez em três ativos de uma forma simples e rápida. Se você gostou dessa proposta, vem comigo nesse vídeo. Olá, tudo bem com você? Que bom te ver por aqui novamente. Mas se você é novo por aqui, eu sou o Adalberto, analista de valores imobiliários, e esse é o canal Investindo Sem Fronteira. Aqui nós falamos sobre investimento em renda variável para o longo prazo, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. E caso goste desse vídeo, será ótimo ver o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Isso me ajuda sempre a te trazer conteúdos mais relevantes. Bom, e para a gente começar a falar sobre como investir nesses três ativos, o importante é a gente entender essa tese de investimento que a gente está abordando no vídeo de hoje. Então a gente está falando aqui, em primeiro lugar, investimento em empresas. Estamos falando em segundo lugar, aquelas empresas com os maiores dividend yield, ou seja, aquelas que possuem o maior pagamento de dividendos em relação ao seu preço atual, e são empresas que estão distribuídas ao redor do mundo. Bom, falando um pouquinho sobre o segmento para investimento desses três ativos. Nós estamos falando primeiro em investimento dentro do mercado americano, onde são empresas de alto pagamento de dividendos, ou de high dividend yield. Então nós temos aqui 6 possíveis opções, nós vamos escolher uma dessas opções. Então nós estamos olhando aqui do lado esquerdo o ticker de cada uma dessas opções, a taxa de administração. Percebam que os valores de taxa de administração aqui são extremamente baixos, porque nós estamos falando de ETFs. E aqui do lado direito, o valor de mercado para cada um desses ETFs. No caso aqui, a gente vai analisar justamente a primeira opção, que possui a menor taxa de administração, possui o maior valor de mercado, então tende a ser o ETF com uma maior segurança. No segundo segmento, nós estamos falando de mercados desenvolvidos, com exceção dos Estados Unidos, então nós estamos falando de empresas complementares, né? Então também mercado desenvolvido assim como os Estados Unidos. No caso aqui, a gente está falando do ETF IDV, possui uma taxa de administração um pouco mais alta, possui um valor de mercado de 5 bilhões, mas nesse segmento aqui é a única opção que temos, por isso a gente vai acabar analisando esse daqui um pouco mais a fundo. E na última opção, nós estamos falando de mercados emergentes também com empresas boas, com alto pagamento de dividend yield. No caso, nós temos o Ticket DEM, uma taxa de administração também um pouco mais elevada de 0,63, com valor de mercado de 2 bilhões. Se a gente for pensar aqui numa carteira, numa distribuição de carteira, né, a gente pode entender que aqui deveria ser a nossa maior concentração dos nossos ativos, ou seja, uma carteira onde a maior porcentagem dela vai estar associada justamente nesses ETFs que possuem maiores valores de mercado, menor taxa de administração. Num segundo nível, justamente os mercados desenvolvidos. E por último, os mercados emergentes com uma menor proporção na nossa carteira. Bom, e aqui é importante a gente fazer um parênteses e explicar alguns conceitos, né? Primeiro a gente está falando, eu comentei, né? ETFs, o que significa a sigla ETF? Exchange Traded Fund, ou seja, são fundos de ações passivos, não existe uma gestão ativa, por isso aquela taxa de administração ela ser um valor bem baixo. Resumindo, é um fundo que tenta replicar um índice de forma passiva, né? O índice fica variando e aí o fundo simplesmente acaba acompanhando essa variação sem ter aquela história de ter um gestor de administração atrás, procurando, vendo onde tem melhores opções. Então é um tipo de investimento diferente, onde você consegue, uma baixa taxa de administração, fazer o seu investimento de forma tranquila, de uma maneira bem pulverizada. Esses três ETFs, eles não existem na bolsa brasileira, eles só existem na bolsa americana. Então você precisa estar investindo lá fora para isso. Uma das opções que eu recomendo aqui, que é justamente porque eu uso, é abrir uma conta na Avenue. Eu vou deixar um card aqui em cima onde eu mostro como abrir o passo a passo dessa conta. É bem tranquilo, não estou ganhando nada para falar sobre eles, eu realmente uso e gosto. Eu vou deixar também um vídeo onde eu explico sobre outras opções de ETFs, e inclusive um pouco mais no detalhe sobre o que é o ETF, né?
Vou deixar o card aqui em cima para vocês darem uma olhada depois. E vamos agora fazer a análise desses 3 ETFs para a gente entender como é que é o portfólio e a distribuição deles. Mas antes disso, e aproveitando, né, se você está gostando do vídeo até aqui e não deixou seu like, aproveita e deixa seu like aqui no canal, me ajuda demais a trazer mais conteúdos relevantes para você, tá bom? Bom, então vamos começar falando do primeiro deles, que é o VYM, que é um ETF da corretora da Vanguard. Ele iniciou em novembro de 2006. Ele possui uma negociação média diária de 110 milhões de dólares, então isso tem a ver com a liquidez, né? Então, se você tem menos de 110 milhões de dólares investidos, você vai conseguir negociar diariamente sem nenhum problema. Você vai poder comprar ou vender, né? Justamente porque ele tem uma excelente liquidez. Bom, associado a esse ETF, a gente tem 411 empresas que representam, aí, né, se a gente somar o valor de mercado de todas as empresas, são mais de 160 bilhões de dólares. Ele possui um beta de 1,03, ou seja, é uma volatilidade muito próxima da do mercado, né? Então, se o mercado subir um ponto, ele sobe 1,03, se o mercado descer um ponto, ele desce 1,03. Então, acho bem tranquilo. Um dividend yield de 2,74%. A gente olha aqui pensando em Brasil, né? Talvez esse valor não seja tão alto, mas pensando que você está recebendo ele em dólar, acho que o valor é bem considerável. Se a gente for olhar o histórico, né, desse ETF, a gente pode observar que no último ano, vou pegar um apontador aqui para acompanhar, no último ano ele rendeu algo em torno de 33% aproximadamente. Se a gente pega os últimos 10 anos, né, ele rendeu algo em torno de 13,54% aí ao ano. Então, um valor, uma valorização também boa. Quando a gente olha os segmentos, né, a maioria das empresas elas são empresas relacionadas ao setor financeiro, consumo não cíclico e setor de saúde e setor de tecnologia, né? Então, basicamente os 4 setores que mais crescem aí no mundo, então, também bem tranquilo. Quando a gente olha algumas empresas, né, as 10 maiores empresas, então a gente está falando do banco JP Morgan, a gente está falando da Johnson Johnson, Home Depot, do Procter Gamble, Bank of America, e mais 5 aqui no caso, né? Comcast, Exxon, a Pfizer, Cisco e a Verizon. Eu já fiz um vídeo sobre a Johnson Johnson explicando, vou deixar o card aqui em cima também para você dar uma olhada depois. Então, assim, a gente pode ver que são grandes empresas que pagam dividendos de forma constante e consecutivos, né? Então, acho que é um ETF bem tranquilo de se investir, com bastante liquidez, um beta próximo do de mercado, então uma opção bem tranquila. Bom, falando agora do ETF DV, então a gente tem, né, um ETF que nasceu em novembro de 2007, possui um volume de negociações em torno de 15 milhões de dólares diariamente, também acho um valor bem tranquilo, nada muito expressivo, mas tranquilo. Aqui a gente está falando de 103 empresas, né, que se a gente somar o valor de mercado delas dá mais de 36 bilhões de dólares, né, ou seja, mais de 120, 130 bilhões de reais aí, também bem tranquilo. Um beta de 1, então um beta variando exatamente igual ao mercado, e um dividend yield um pouco mais alto aqui de 4,34, até porque a gente está falando de um ETF um pouco mais arriscado, né? Acho que o prêmio pelo risco dele também acaba sendo um pouco maior. Se a gente for considerar que a performance desse ETF no último ano aí, em torno de 30%, se a gente for pegar os últimos 10 anos aí, ó, uma valorização de 5,6 ao ano. Olhando aqui os países, né, acho que agora aqui faz sentido a gente acompanhar os países. A gente pode observar que os 3 maiores são Reino Unido, Hong Kong, Canadá, então países desenvolvidos, mas aí tem Espanha, Itália, Coreia, República da Coreia, né, Austrália, Suíça, Japão, França, enfim, países desenvolvidos sem muito estresse nesse sentido. Quando a gente olha aqui os segmentos também, setor financeiro, de utilidades, materiais básicos e de energia, também segmentos bons, aí, segmentos que estão crescendo aí nos últimos anos. E quando a gente olha aqui a lista da empresa, que eu acho menos importante olhar as empresas, até porque não faz muito sentido, né? São empresas menores, mas aqui a gente tem investimentos de empresas em tabaco, então talvez você possa olhar e não se sentir à vontade investindo nesse ETF, talvez por ser uma empresa menos ESG, ou seja, uma empresa que talvez não seja tão ligada à sustentabilidade assim, talvez isso faça parte da sua tese de investimento,
Mas aí faz sentido olhar as empresas, caso contrário, aqui é mera curiosidade, né? Não tem, até porque todos esses ETFs eles costumam trocar essas empresas de tempos em tempos, justamente para manter a tese de investimento do ETF, né? Então a empresa que está hoje aqui não necessariamente ela vai continuar aqui amanhã. E por último, né, falando dos mercados emergentes, a gente entra no ETF DEM. Então, é um ETF que começou em julho de 2007, então todos eles têm mais aí de 10 anos, bem tranquilo. Um volume de negociação média diária de 6 milhões, um volume relativamente baixo, né, mas também acho que ninguém vai investir aqui mais de 6 milhões por dia nesse ETF. Aqui a gente está falando de 376 empresas com valor de mercado de 39 bilhões, um beta de 0,98, então também muito próximo do beta de mercado, bem tranquilo. E aqui o dividend yield um pouquinho mais alto, né, de 4,52. Quando a gente olha a valorização desse ETF, né, no último ano aí, próximo dos 30 também, e nos últimos 10 anos um pouco mais baixo, em torno de 2%, mas quando a gente puxa aqui para os últimos 5, aí o valor sobe um pouquinho mais. Então é um ETF que tem performado bem nos últimos 5 anos para cá, vamos dizer assim. Quando a gente olha aqui as empresas, né, vale destacar aqui, acho que uma bem conhecida nossa, Vale em segundo lugar, mas aqui são empresas também que estão distribuídas ao redor do mundo, ou seja, em países emergentes. Quando a gente olha o segmento, né, a gente está falando de segmentos financeiros, materiais básicos, tecnologia e energia, também segmentos aí que estão na vanguarda do crescimento no mundo. E por último, falando nos países, né, então a gente está falando aqui Taiwan, Rússia, Hong Kong, Brasil, Índia. Então percebam que para o mundo a gente é classificado como um mercado emergente, né, gente? Então, mais um sentido aí de a gente estar investindo aí no mercado mundo afora aí. Bom, então eu não trouxe aqui a questão de valores, né, em quanto você deveria aportar em cada um desses ETFs. Só pense que você pode ter uma carteira só com esses 3 ETFs, por exemplo, né? Sua carteira estaria super diversificada, 800 empresas, empresas que pagam dividendos. Então, é um ETF que está preocupado em te pagar dividendo. É uma forma muito tranquila de investir, é uma pulverização mundial, então você pode se expor um pouquinho de uma forma um pouco mais arriscada num ETF que te traz um dividend yield maior, lembrando, investir com uma proporção da sua carteira menor nesse caso, né? Não vai investir todo o seu patrimônio nesse único ETF, faça uma diversificação maior nesse caso, mas uma carteira que poderia ser 100% só nesses 3 ETFs, tá? Não teria nenhum problema com relação a isso. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado aí a aprender um pouquinho mais sobre educação financeira, conhecer um pouquinho mais as opções que a gente tem de investimento. Se você gostou desse tipo de vídeo que fala sobre teses de investimento, deixa um comentário aqui no canal. Eu prometo trazer aqui no canal outras teses de investimento sobre outros temas que possam ser interessantes para você também. Lembrando sempre que esse vídeo é uma forma instrutiva da gente conhecer mais tanto o mercado brasileiro quanto o mercado exterior. E caso você não tenha deixado o seu like, aproveita e deixa o seu like aqui no canal, se inscreve também no canal. Sua participação é muito importante aqui pra gente. Então é isso, um abraço, see ya!